Você já se sentiu como se estivesse viva, mas por dentro vazia? Como se o mundo girasse ao seu redor, mas você tivesse desaparecido dentro da rotina? E no fim do dia, quando tudo silencia, aquela pergunta sussurra na alma: quem sou eu agora? Conheça a Jéssica. Aos 35 anos, ela tem uma casa cheia de vida, 2 filhos pequenos, um marido presente e uma rotina que não dá trégua. Mas mesmo cercada de amor, Jéssica se sente perdida dentro de si. Desde que deixou o trabalho para cuidar da família, carrega a sensação de ter deixado de existir como pessoa. Aos poucos foi se apagando, como quem apaga a luz de um cômodo e esquece como acendê-la de novo. Só que Deus ainda vê luz onde ninguém mais vê. E nessa história, você vai descobrir como até os dias mais simples podem carregar um propósito eterno quando a gente lembra quem somos nele. A luz suave da manhã entrava pela janela da cozinha enquanto Jéssica preparava o café. Gael pedia suco. João derrubava cereal no chão. E Rafael já se aprontava para sair, com um beijo apressado na testa dela. Tudo parecia em paz, mas por dentro ela se sentia invisível. Uma peça funcional de uma engrenagem que não parava nunca. Ela encarou o próprio reflexo no vidro do forno. Cabelo preso de qualquer jeito, olheiras fundas, blusa larga e manchada. Não era vaidade, era ausência de si. Por dentro, algo estava murchando. Era como se cada dia drenasse um pouco da mulher que já foi. 2 anos antes, deixara o emprego para cuidar dos filhos. É só por um tempo, disse na época. Mas o tempo virou rotina e a rotina virou silêncio. Agora, ninguém perguntava como ela estava. Era só a mãe, a dona de casa. As conversas no grupo de amigas giravam em torno de fraldas, remédios e ofertas de supermercado. Quando tentou comentar um livro antigo que gostava, o grupo ficou mudo. Aos poucos, ela mesma parou de tentar e começou a duvidar se ainda era capaz de sonhar. À noite, quando a casa finalmente silenciava, o vazio fazia barulho. Deitada ao lado do marido que dormia tranquilo, Jéssica sentia-se como uma sombra. Rafael era presente, carinhoso, mas ela achava que não merecia tanto amor. Era como se tivesse deixado de ser interessante. Certa manhã, enquanto esperava Gael sair da escola, uma mulher se aproximou com um sorriso calmo. Mãe de um coleguinha, puxou conversa com naturalidade. Mas diferente das outras, não perguntou só sobre os filhos. Olhou nos olhos de Jéssica e perguntou: "E você, como tem se sentido?" Nos dias seguintes, a pergunta daquela mulher ecoava dentro dela: "Como você tem se sentido?" Era simples, mas fazia tempo que ninguém a via de verdade. Jéssica percebeu que nem ela mesma sabia a resposta. Era como se vivesse no piloto automático. Fazia tudo, mas não sentia nada. Começou a perder o apetite. À mesa, comia por obrigação, sorria por educação. O marido tentava animá-la, planejava passeios com os meninos, mas ela apenas dizia: "Pode ir com eles, eu fico." Não era cansaço físico, era um desânimo na alma, algo que não se explicava com palavras. Um sábado, Rafael a surpreendeu com um presente, um dia no salão de beleza que ela tanto gostava. Mas ao se olhar no espelho, maquiada, cabelo escovado, sentiu um incômodo. Não adianta arrumar por fora quando por dentro está tudo bagunçado, pensou. Gael, com sua sensibilidade de 6 anos, um dia se aproximou e disse: "Mamãe, por que você vive triste?" Aquilo a desmontou. Chorou escondido no banheiro, deitada no tapete. Sentia culpa por não conseguir estar feliz, mesmo com uma família tão linda. À noite, Rafael tentou conversar. "Amor, eu te vejo, mesmo quando você acha que desapareceu." Mas ela desviou os olhos. Sentia-se uma decepção ambulante.
Como alguém tão amada podia se sentir tão vazia? Nem ela sabia onde tinha deixado a si mesma pelo caminho. Na segunda-feira, no caminho da escola, reencontrou aquela mulher. Ela a convidou para um café em casa. Às vezes a gente só precisa conversar e ser lembrada de quem é de verdade. Pela primeira vez em muito tempo, Jéssica sentiu um fio de curiosidade e aceitou. A casa da mulher era simples, cheirosa de bolo quente e café passado na hora. O nome dela era Rebeca, mãe solo de 2 filhos adolescentes. Havia algo em seu olhar que misturava firmeza e paz. Enquanto os meninos brincavam, Rebeca ofereceu a Jéssica um café e um ouvido. A conversa começou leve, com risos tímidos e comentários sobre maternidade, mas aos poucos, Jéssica desabafou. Falou da solidão, da culpa, da sensação de ser uma inútil. Rebeca ouviu tudo sem interromper, com uma paciência rara. Quando Jéssica se calou, a amiga respirou fundo e falou com doçura. Eu entendo. Já estive aí também. Até o dia em que percebi que meu valor não estava no que eu fazia, mas em quem eu era para Deus. Eu sou filha. E você também. Aquelas palavras bateram forte no peito de Jéssica. Filha? Repetiu, quase como se nunca tivesse escutado isso antes. Rebeca abriu a Bíblia com cuidado, como quem abre uma joia preciosa. Leu Provérbios 31, mas não como uma lista de cobranças. Olha aqui. Força e dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Isso é sobre uma mulher que confia no Senhor. Jéssica ouvia em silêncio. Algo dentro dela despertava. Rebeca não falava de uma supermulher perfeita, mas de uma mulher inteira em Deus, mesmo nos dias difíceis. Você não perdeu o seu propósito, amiga. Ele só estava escondido na bagunça da rotina. Antes de ir embora, Rebeca entregou a ela um pequeno caderno e disse: Comece a escrever aqui todo dia algo que Deus te lembra sobre você. Não é sobre o que você faz, é sobre quem você é. Filha, amada, escolhida. Pela primeira vez em muito tempo, Jéssica voltou para casa com esperança. No dia seguinte, Jéssica acordou mais cedo que o habitual. Sentou-se na varanda com uma xícara de chá, o caderno de Rebeca e a Bíblia aberta no colo. As crianças ainda dormiam. O silêncio da casa parecia outro. Não era vazio, era espaço. Um lugar onde ela começava a se reencontrar. Escreveu no caderno: Hoje eu sou filha. Mesmo cansada, mesmo confusa, eu pertenço a Deus. Depois leu alguns versículos de Salmos e orou baixinho. Era estranho, como se tivesse desaprendido a conversar com Deus. Mas continuou. Começou com uma frase: um passo de cada vez. Nos dias seguintes tentou manter esse novo hábito. Às vezes conseguia, às vezes não. João acordava chorando, Gael fazia birra, a louça empilhava e ela se sentia tentada a desistir. Mas em vez de se culpar, respirava fundo e dizia: Sou amada mesmo nos meus dias imperfeitos. Rafael notou a diferença. Ela ainda parecia cansada, mas havia algo novo em seus olhos. Um brilho discreto, como brasas reacendendo. Certa noite ele perguntou: Tá acontecendo alguma coisa? E pela primeira vez em muito tempo, Jéssica respondeu sorrindo: Sim, estou voltando para mim. Começou a escrever também coisas pelas quais era grata. O cheiro do João depois do banho, o olhar atento de Gael, o abraço apertado de Rafael, pequenos milagres diários que sempre estiveram ali, mas que ela deixara de ver. Era como se os olhos dela estivessem sendo curados. Mesmo com a rotina difícil, ela passou a encarar os dias com propósito. Lavava a louça e orava, organizava os brinquedos e cantava louvores. E toda vez que duvidava de si mesma, abria o caderno e lia as verdades que estava reaprendendo. Eu sou filha. Sou vista.
sou amada por Deus. As manhãs continuavam corridas, os brinquedos ainda espalhados, mas algo dentro de Jéssica tinha mudado. Não era porque tudo ficou fácil, mas porque agora ela caminhava com um propósito. A mulher que antes se sentia invisível, agora via beleza até nos pequenos gestos do dia. Ao olhar para seus filhos brincando no quintal, sorria com um misto de ternura e reverência. Percebeu que o lar que ela achava simples demais era, na verdade, um campo missionário. Servir a sua família com amor também era um ministério, e dos mais preciosos. O caderno de anotações virou quase um diário espiritual. Entre passagens bíblicas e desabafos sinceros, estavam ali os registros de uma alma sendo restaurada. Às vezes, Rafael lia escondido alguns trechos e se emocionava com as palavras da esposa que ele sempre amou. Jéssica começou a ajudar outras mães no grupo da igreja. Compartilhava sua história com vulnerabilidade e fé. Não como quem tinha tudo resolvido, mas como quem decidiu caminhar com Deus todos os dias, mesmo com dúvidas e tropeços. Em uma dessas reuniões, ela disse: "Eu achava que tinha perdido minha identidade, mas descobri que Deus nunca me perdeu de vista. E foi no silêncio da rotina que Ele me reencontrou." Muitas se emocionaram, e ela também. Em casa, agora havia música, versículos colados na geladeira e orações simples antes das refeições. Nada grandioso, mas tudo cheio de sentido. Porque, no fundo, Jéssica não era mais só uma dona de casa. Era uma mulher de propósito, de fé, de esperança. No fim das contas, a vida de Jéssica não mudou por fora. Os filhos ainda pedem atenção ao mesmo tempo, a louça não se lava sozinha e o cansaço continua batendo à porta. Mas agora, ela caminha com os olhos abertos, porque entendeu que não precisa ser extraordinária para ser valiosa, só precisa estar conectada com o Deus que dá sentido a tudo. E você? Será que também está esperando o reconhecimento do mundo quando o céu já te reconhece como filha? Será que seu propósito não está justamente aí onde você achava que era só obrigação? E se hoje for o dia de virar a chave, não com grandes mudanças, mas com pequenos reencontros com Deus no meio da rotina? Você não está sozinha. Deus continua escrevendo histórias no silêncio dos lares, nos bastidores do cuidado, nas orações sussurradas entre uma tarefa e outra. E Ele ainda pode reacender o brilho que o tempo tentou apagar. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que também precisa lembrar quem é. Se inscreva no canal, ative o sininho e continue caminhando com propósito.